Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso cafezinho espiritual e nessa manhã vamos refletir sobre a catequese de João Paulo II, que ele proferiu numa quarta-feira do dia 21 de novembro de 1979, onde ele vai falar do valor do matrimônio uno e indissolúvel à luz dos primeiros capítulos do Gênesis. São Paulo sempre busca aquela advertência que Jesus fez ao fariseu quando disse que no princípio não era assim. Então, São João Paulo II vê que temos a necessidade de buscar a origem de tudo na criação. E eles nos chamam a atenção para a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, onde ele diz que contém uma das linhas mais controversas de toda a Sagrada Escritura. Esposas, submetei-vos aos vossos maridos. Até em círculos da própria Igreja Católica, hoje em dia, as abordagens dessa passagem geralmente inclinam-se para duas direções. Muitos dispensam o ensinamento de São Paulo imediatamente, reclamando que isto não tem nada a dizer para nós no contexto moderno. Outros apelam para o ensinamento de São Paulo sobre a submissão para justificar um tipo de liderança no matrimônio terrivelmente distorcida. É preciso que possamos entender isso como João Paulo entendeu. Ele vai dizer como Jesus veio para restabelecer a ordem inicial da criação, perturbada pelo pecado, ele mesmo dá a força e a graça para viver o casamento na nova dimensão do reino de Deus. É assim que os esposos poderão compreender o sentido original do casamento e vivê-lo com a ajuda de Cristo. Mas sabemos que essa distorção leva algumas pessoas hoje a buscar um casamento num nível simplesmente humano. Mas, na verdade, São Paulo adverte explicitamente aos cristãos: não persistais em viver como os pagãos. O que ele quer dizer? Quer dizer que o matrimônio de Deus é uma dimensão divina e humana. É preciso que o casal viva o seu matrimônio em sua totalidade. Então, as pessoas que não têm esse conhecimento da questão divina, né, do sacramento, é um ato sobrenatural, ela encara o casamento como simplesmente humana. Até mesmo quando se lê essa questão do capítulo 5 de Efésios, onde São Paulo diz que as mulheres, sejam submissas aos homens, a gente percebe que isso fica ali num caráter de um casamento civil, onde o casamento civil é que vai proteger os direitos de cada um no casamento. Mas a parte divina, ele é um chamado de Deus para que homem e mulher se tornem uma só carne. E esse chamado é preciso que se dê um sim. Mas, para se dar esse sim, é preciso ter o conhecimento desse chamado para viver o casamento na sua totalidade, na sua divindade. Então, em Efésios 4, já não, nem mais no capítulo 5, mas no capítulo 4, lembre-se, é um texto-chave. São Paulo exorta explicitamente aos cristãos: não persistais em viver como os pagãos. O cristão, principalmente católico, ele não pode encarar o casamento, e nem só o casamento, mas como todos os sacramentos, como se fosse pagão, como se não tivesse conhecimento das coisas de Deus, da criação de Deus e principalmente a intenção de Deus, a intenção original de Deus na sua criação. E isso vem muito a bater muitos casamentos, no qual as pessoas buscam o casamento, mas não buscam o sacramento.
Elas buscam o casamento da forma que elas idealizaram na cabeça delas, né? São João Paulo II insiste que São Paulo não pretende dizer que o matrimônio é um pacto de domínio do marido sobre a mulher. O amor faz que, ao mesmo tempo, também o marido seja submisso à mulher. Ele acrescenta que ser submissa ao esposo significa ser plenamente doada. Portanto, a mútua submissão significa uma recíproca doação. Isso significa que ambos os esposos realizam e vivem o sentido esponsal de seus corpos, que os convida ao dom de si mútuo e sincero. Talvez nossa rapidez para acusar São Paulo de justificar a dominação masculina revele mais sobre nossos problemas de hoje do que daquele tempo, com base no que já desenvolvemos quando São Paulo escreve: esposa, submetei-vos aos vossos maridos. Ele está dizendo: esposas, permitir que vossos maridos vos sirvam até a morte. Em Efésios diz que o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Não significa que o marido deve ser o primeiro a servir. Existe uma ordem sagrada no amor. Ao se referir à imagem de Cristo e da igreja, São João Paulo II escreve que o marido é, acima de tudo, aquele que ama, e a esposa, por outro lado, é aquela que é amada. Então, podemos concluir que a submissão da mulher ao marido significa, sobretudo, provar o amor. Tanto mais que esta submissão se refere à imagem da submissão da Igreja de Cristo, que certamente consiste em provar o seu amor. Percebemos, então, que São Paulo não está de nenhuma forma justificando estas tendências pecaminosas do matrimônio, justamente ao contrário. Ele está chamando os esposos de volta à ordem original do amor, através da redenção alcançada para eles em Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo II, abençoados Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.